Mateus 25, versículo 21. Bendito seja Deus. Posso ler a Bíblia? Posso ler a Bíblia? Disse-lhe o Senhor. Quem disse? Quem disse? Muito bem. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vai no versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas, que colhe aonde não semeaste, que ajunta aonde não espalhaste, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei, que ajunta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância. Todo ao que tem lhe será acrescentado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Um pré-requisito no reino dos céus, para quem quer caminhar com Deus e prosperar debaixo da bênção divina, primeiro, é produzir com os talentos que Deus colocou na sua mão. E talento aqui você pode até aplicar como talento no sentido de dom, de capacidade, mas não é. Nesse texto especificamente é dinheiro mesmo. Ao ponto que o próprio Cristo, no versículo 24, você leu comigo: por que você não pegou meu dinheiro e colocou no banco? Então está falando de dinheiro, sim ou não? O que me fascina na Bíblia é a capacidade que ela tem de usar coisas da nossa vida, da nossa rotina, de um homem comum, para nos ensinar coisas profundas acerca do reino. Jesus está usando a linguagem de economia, de finanças, de aplicação financeira, para falar do reino. Então, duas coisas que eu preciso entender. Primeiro, Jesus não tem problema em falar de dinheiro, senão a Bíblia não teria falado de dinheiro, sim ou não? Segundo, Deus não tem problema em dar muito. Se eu estivesse no seu lugar, eu dava um glória, porque está dizendo assim, ó, sobre o muito, sobre o eu te colocarei. Se Jesus estivesse no dia de hoje, sabe o que quer dizer chamar ele? Coach. Teologia da prosperidade. Tem um povo que é engraçado. Eles gostam de uma teologia, eles acham que porque eles gostam da teologia, eu sou obrigado a gostar da teologia que ele gosta. Mas negar que está na Bíblia não pode, porque está na Bíblia. Sim ou não? Mas a diferença da Bíblia é que ela está nos ensinando a lidar com o dinheiro da forma certa, com o coração certo, com a intenção certa. Deus não tem problema com isso. Pelo contrário, Ele está nos ensinando, nos educando, para que nós possamos saber lidar com esse assunto e com essa força chamada dinheiro. Não tem problema nenhum você falar dinheiro, estudar sobre dinheiro, ganhar dinheiro. O problema é o que fazer com esse dinheiro. É o coração que você tem em cima desse dinheiro. Eu poderia falar de mamon, não vou entrar nisso, porque senão vai virar outra mensagem, mas aqui eu quero ser bem específico sobre produzir para o reino. Vê que o dinheiro que Deus confiou na mão dos servos, a finalidade era multiplicação. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Já percebeu que Deus tudo na Bíblia manda multiplicar e nunca subtrair? A sua célula multiplica, sim ou não? Em uma outra célula idêntica a ela. Um homem quando junto com a mulher coabitam, multiplicam.
Todos os animais só existem porque existe dentro de cada animal o poder chamado multiplicação. Mas existe um formato, existe um modelo, existe um padrão. Olha o que Deus está dizendo: ser fiel no pouco. Quem é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocar. Irmão, isso aqui que me fascina. A primeira parte é ser fiel, sim ou não? A segunda parte, a garantia é dele. Qual é a minha parte? Ser fiel aonde? No pouco. Fidelidade para Deus não tem a ver só com santidade, tem a ver com cumprir o propósito com o talento que Ele te confiou. Ele chama de servo bom e fiel o que produziu muito com os recursos que lhe foi confiado. Ele chama de servo mau e infiel, negligente, o que não conseguiu produzir nada. Mas o engraçado é que ele chamou de servo. Então tem dois tipos de servo: o que produz nada e o que produz muito. O que só fica criticando e o que fica fazendo. O que fica apontando e o que põe a mão para resolver. O que sempre fica analisando o que faltou e o que se inscreve para ser voluntário para ajudar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Você tem que escolher que lado você vai ficar. Sempre vai ter dois lados. Só que o final dos dois não é igual. O final do servo bom e fiel foi: entra no gozo do seu Senhor. É óbvio que ali está falando da vida eterna e da recompensa, mas a gente pode aplicar nos dias de hoje. Entra no gozo do seu Senhor é: desfrute do que Deus fez, desfrute do que Deus criou, desfrute do que você produziu. Tem alguém aí? Diga amém. O servo mau e infiel, além de ser esculachado pelo Senhor, porque eu ia ficar muito chateado se chegasse lá, Deus falasse assim: você é um servo, mas você é servo ruim de serviço, você é preguiçoso, você é fofoqueiro, você não arrumou nada na terra. Me desculpe te falar diretamente. Pode falar o que quiser do Pedro, mas não dá para falar que eu não produzi. Os talentos que Deus colocou na minha mão estão virando igrejas, instituto, trabalho no presídio. O ano passado inteiro tivemos um trabalho na clínica de recuperação de viciado, trazíamos eles para cá, e assim a gente tem feito há 14 anos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sabe por que Deus está me confiando muitas igrejas? Hoje nós temos 5, porque eu fui fiel nessa aqui, porque eu fui fiel lá na garagenzinha, na rua Veneza 386, porque eu tenho sido fiel a essa esposa, porque eu tenho sido fiel aos meus valores, aos meus princípios. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor pastor do mundo, não estou aqui querendo passar a imagem de herói, super-herói. Não, pelo amor de Deus, longe de mim. Só estou te dizendo que dentro das minhas condições, das minhas limitações, eu estou fazendo o que eu posso. A minha pergunta é: o que você está fazendo com o dinheiro que Deus te confiou? Ah, mas é porque tem um pouco. Então pronto, você acabou de receber a palavra: ser desfiel no. O Rodrigo entrou aqui, eu lembro o que ele pedia, qual era o seu maior sonho. Eu nunca esqueci: se tornar. Você era CLT, você vinha de crachá, você vinha com um crachá, vinha ou não vinha? Hoje você é o quê? Empresário. Você é líder dos homens, é líder de célula, é discipulador de rede, porque ele tem sido fiel pouco. O Gesiel, hoje ele é pastor de rede. Pastor Pedro, o que é ser pastor de rede? É uma das células que mais multiplicou células na igreja. É uma das células que mais multiplicou discipuladores de células aqui na igreja. Ser fiel no, sobre o muito eu te colocarei. Não depende de mim, depende de cada um de vocês. E a vida é assim, aqui na igreja é assim, no reino dos céus é assim. Pastor, mas não parece injusto? Parece aquela música, eu lembro daquela música antiga: e o pobre cada vez fica mais pobre, e o rico cada vez fica mais rico. E o motivo? Mas enfim, deixa para lá. Então, dá a entender que é injusto. Poxa vida, por
Por que Deus então, Jesus confiou 5 na mão de um, 2 na mão do outro e 1 somente na mão do outro? Está escrito por quê? Tem um motivo. Segundo a sua própria capacidade. Está escrito, segundo a sua própria. Deus não vai te entregar talentos e riquezas se você não é capaz. Salvação é dom? A salvação é dom? Riqueza não. Prosperidade não. Queria faturar 1 milhão por mês, pastor. Você consegue gerir 100 mil? Ou você surta? Você pira? Corre pro Rivotril e fala: não dou conta, mas é muita pressão, é muita cobrança, é muito pix, é muita conta. Não vou longe não. Será que você dá conta de gerir os 10 mil que passa na sua conta, no seu negócio? A gente não está sendo fiel nas pequenas coisas e quer prosperar, quer crescer na vida. Acha que é assim, vou orar, vou jejuar e pronto. Não, querido. Existem N motivos que levam a pessoa ao crescimento. Eu estou te dando um deles: ser fiel no usar a sua própria capacidade. Deus não vai fazer alguns serviços por nós. Vou perguntar, posso perguntar? Quantos livros de finanças já leu? É mais fácil falar que o outro é ladrão, né? É mais fácil falar que o pastor é picareta, é explorador, é isso, é aquilo. É mais fácil falar que o outro empresário deu sorte, porque ele é, porque ele é herdeiro. Não, porque o ramo dele, não, porque é porque o plano econômico do governo favorece, é porque o dólar. É mais fácil achar uma desculpa e atacar alguém do que você subir o seu nível. Mas a verdade dos fatos é que vai mudar muito pouco a sua opinião na vida de quem prospera, tá? A sua raiva e rancor de quem prospera vai mudar muito pouco na vida de quem prospera, vai mudar mais na sua. Eu estou te confrontando para ver se esse ano você faz diferente. Se você é vendedor, irmão, você tem que ser o melhor vendedor, diga amém. Vai estudar sobre venda, vai fazer curso sobre venda, vai fazer mentoria sobre venda, vai aprender com quem sabe. Se você é empresário, você tem que aprender a gerir pessoas, gerir processo, desenvolver produto. Eu sou um pastor, eu não precisava estar falando disso não. Só estou aproveitando o ensejo porque você é minha ovelha, a minha intenção é que você cresça, que você prospere. Então, não enterra o talento que Deus te deu, não, pelo amor de Jesus. Tem muita gente enterrando porque tem medo, porque tem, não é porque é incapaz, é porque tem. Se você fosse incapaz, nenhum ele te dava, porque ele deu segundo a sua própria. Então se ele deu pelo menos um, é porque ele sabe, dá para multiplicar. 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16 vira 32, e por aí lá vai. O poder está em você. Mas eu tive medo, e porque eu tive medo eu preferi enterrar. Vou fazer uma analogia rápida. Gesiel, Clarice e Rafa são 3 corretoras de aplicação financeira. Eu sei que no momento usar esse texto para falar disso está um pouco sensível, mas eu estou falando com muito temor e sem nenhuma indireta nada. Amém, gente? Amém? Foi coincidência eu usar esse texto e acabou entrando nisso, mas é porque está na Bíblia. Então vamos lá. Eu tenho 30 mil para investir. Aí eu ponho 10 mil aqui no Gesiel no início do ano, janeiro, 10 mil na Clarice, 10 mil na Rafa. Lá em dezembro eu peço um relatório. Aí o Gesiel fala assim: pastor, 12% ao ano, R$11.200. A Clarice foi um pouco mais ousada, arriscou mais no mercado, deu 24% ao ano, 2% ao mês. Pastor, seu dinheiro virou R$12.400 nesse ano. Aí eu chego na Rafa: Rafa, cadê o dinheiro? Pastor, estava com medo, o mercado estava volátil, a B3 estava esquisita, o governo estava estranho, o dólar estava oscilando com essas guerras. Eu preferi não aplicar em nada, eu preferi guardar o dinheiro, botei na poupança. Só que você concorda comigo que os R$100 de hoje, de janeiro de 2026, não tem o mesmo poder de compra que os R$100 de janeiro de 2027? Concorda comigo? Por causa de um fatorzinho chamado inflação. Então, só guardar o dinheiro não resolveu, porque no fundo, além de eu deixar de ganhar, eu perdi, prejuízo dobrado, porque esse dinheiro perdeu valor de mercado. Tem alguém acompanhando o raciocínio?
pronto, chegou ao final do ano, eu quero agora realocar o meu investimento. O que eu vou fazer? Se eu sou um pouquinho inteligente, o que você faria? Responde, crente. Tira tudo que está na mão da Rafa e passa para a Clarice, que produziu mais. Sim ou não? Sim ou não? É o que está na Bíblia. Pastor, me explica. O bom do reino dos céus é que quanto mais você produz, mais você recebe investimento. O bom de andar com Deus é que quanto mais você produz com fidelidade e com propósito, mais investimento você recebe. Isso aqui é uma loucura. Tem alguém comigo? Em contrapartida, é ruim demais para quem não produz, porque até o que tinha era tirado. Deus te confiou um cargo, uma função, um talento, aí você não produz nada. Aí sabe o que Deus faz? Arranca você daquele lugar e põe outro. Aí depois vai falar que o pastor é injusto. Vai falar que Deus é injusto. Não. A Bíblia manda produzir. Manda fazer o quê? João 15. Eu poderia citar tantos outros textos que o incentivo bíblico é produzir. Cada um no seu tempo, cada um na sua capacidade. Mas o que não dá é para você dar desculpas quando ele voltar e te pedir: o que você fez com o dinheiro que eu coloquei na sua mão? Então, uma parte é dizimar e ofertar. Uma é ajudar quem precisa, é ajudar o pobre, o órfão, a viúva. O órfão e a viúva nos dias de hoje é alguém que tem necessidade, que tem uma doença, uma dificuldade, uma coisa que ele não consegue se locomover, uma doença que não tem cura. Enfim, tem N formas de eu dar propósito para o meu dinheiro, e uma delas é dízimo e oferta. O dízimo e a oferta é uma disciplina espiritual. É o quê? Uma disciplina espiritual. É você dizer para Deus assim: sabe quando a gente lá atrás falou: Deus, se o Senhor me enriquecer, se você me prosperar, se você abrir uma porta de emprego, quantos de nós já orou? Aí eu vou ajudar mais a igreja, quando o pastor fizer aquelas campanhas, quando a gente tiver uma mudança, um investimento. Agora nós vamos ter que investir agora na sala das crianças. Nós vamos reformar as 2 salas das crianças todinha para deixar top, luxo. Diga amém por isso. É dinheiro. Tudo é dinheiro. Aí está lá o instituto, dinheiro. Está lá o Boulevard, dinheiro. Está lá a Pará de Minas, acabamos de fundar, é dinheiro. Está Montes Claros nascendo, toda hora eles me pedem dinheiro. Eu estou te falando. E não para de ter que contratar gente. A igreja vai crescendo, toda hora tem que contratar alguém. Esse ano a gente já contratou cargos novos que não existiam no passado. Então quando você dizima uma oferta, você está mostrando para Deus: Deus, confia em mim. Eu não vou esquecer da obra. Eu não vou esquecer do lugar que tem sido bênção na minha vida. Eu não vou esquecer do altar que tem sido resposta. Hoje já é o 3º culto. Imagina quantas vidas já foram abençoadas. Quanta gente que ia suicidar e não suicidou. Quantos divórcios iam acontecer e já não vão acontecer mais. Quanta gente que já pensou em largar o vício só porque passou nesse culto hoje. Quanta gente que já pensou em largar o adultério só porque veio que ouvir a palavra hoje. Talvez você não está vendo, mas Deus está agindo. Diga amém por isso. Então não deixa o diabo estragar essa obra linda chamada igreja. As igrejas estão sendo atacadas. Estamos também sendo expostos porque está tendo muita falha e precisa ter conserto, precisa ter moral, precisa ter ética, precisa ter santidade, temor. Mas o fato é que o maior aproveitador de tudo isso é o reino das trevas, é o império das trevas, porque fecha o coração, porque a pessoa fica insegura, fica julgando, fica com incerteza do caráter, desconfia disso, desconfia daquilo. Eu te entendo e te dou razão, mas a Bíblia vai dizer que a gente conhece a árvore pelo. Aí você julga os frutos dessa igreja. São 14 anos, pela graça de Deus, pela graça, não é pelo mérito do Pedro, da Kelly ou do time, é pela graça. Essa igreja não foi levantada por mim. Eu sou muito pequeno, você pode ter certeza disso. Eu faço um tanto de coisa errada, não por maldade, mas porque eu não sei fazer. Meto os pés pelas mãos, meto o louco também. Mas Deus tem uma graça sobre essa igreja, porque uma coisa a gente carrega aqui e fala assim: o quê? Verdade. A gente quer fazer uma igreja de verdade. A gente quer melhorar a cada dia. Quando a gente vê que está errado, quando a gente vê que está falhando, a gente busca soluções, a gente busca melhoria. A gente tem compromisso com as coisas de Deus. Diga amém por isso. Então assim, essa igreja não foi levantada porque recebemos uma herança do pai ou da mãe. Essa igreja não foi levantada porque surfamos na onda da placa de alguém, do nome de alguém. Tudo que você está vendo, que a gente está vivendo como igreja, é fruto de um penoso trabalho.
de sacrifício, de entrega, de renúncia e de muita dedicação. E eu quero declarar que você também vai crescer muito esse ano. Que você que é membro, congrega, acredita nessa visão, que a mesma graça que tem nos feito crescer 100 vezes mais por ano, 30% a mais por ano, 60% a mais por ano, eu quero declarar que essa mesma graça vai estar sobre a sua vida. Independente do lugar que você veio e de como você começou, você vai crescer contra tudo e contra todos, porque você tem a bênção e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Você crê nessa palavra? Então agora é a hora de a gente mostrar se a gente é fiel no pouco. Amém, queridos? Porque quem não dá conta de dizimar R$100, você acha mesmo que quando você tiver que dizimar os 10 mil, você vai dar conta? Você acha que se você não aguenta dizimar R$500, na hora que você tiver que transferir 5 mil, você acha que vai dar conta? Você vai passar mal, você vai fazer conta. Você começa, não, é muito dinheiro. Não, vou dar uma ofertinha aqui, uns 200 tá bom. Não, 5 mil é muito. Pastor, vai fazer o que com esse dinheiro? Não, todo mundo ajuda aí. Não vou dizimar não. Tá tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Primeiro que eu não sei quem são os dizimistas e quem não são. Então se você faz para aparecer para mim, nem precisa fazer, que eu quase não olho. Quem cuida disso é o time. Eu quero cada vez cuidar menos. E segundo, que você tem que fazer para Deus. E se você não fizer, eu preciso te falar uma coisa. Fala assim, o quê? A igreja vai continuar crescendo do mesmo jeito. Enquanto tiver homem de Deus aqui honrando a Jesus, temendo ao Senhor, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar pelas suas finanças. Eu quero abençoar os seus negócios. A Bíblia vai dizer, quem vai dizer? Crer no Senhor teu Deus, estarás seguro tu e a tua casa. Credes nos seus profetas e prosperareis. É o que está na Bíblia, é o que está na palavra. Crê nesse ministério. Eu não estou brincando com a sua fé. Eu sei que tem gente me filmando agora. Tem gente que maldosa que espera o momento de a gente falar de dízimo e oferta para fazer corte. Problema não. Eles têm muito tempo para ficar vigiando a vida de pastor. Mas crê no que eu estou te falando. Nunca teve tanto em nosso coração o desejo de investir em almas, em projetos, em implantar igrejas, em enviar pastores, em treinar pessoas. É isso que a gente tem investido, é nisso que nós vamos investir. E eu creio que amanhã ou depois você vai se tornar pastor da Boas Novas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai te confiar uma igreja da Boas Novas em algum lugar da terra, em nome de Jesus. Toma posse mesmo, pode tomar posse. Não precisa ficar com medão, precisa saber quem quer. Amém? Que Deus se multiplique, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê visão, que Deus te dê muitas estratégias, que Deus repreenda toda inveja, toda maldição lançada, toda obra contrária, toda obra de magia. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te conectar às pessoas certas, que o Espírito Santo atrai as pessoas certas, que Deus afaste do seu caminho as pessoas erradas, maldosas, invejosas, ciumentas, que desejam mal. Que a sua casa, os seus negócios esteja blindado pelo sangue de Jesus. Que o anjo do Senhor vá à tua frente, abrindo os caminhos para que você possa prosperar e avançar. Eu declaro que você vai ser abençoado em tudo que você vier a fazer, e aonde você botar as mãos, prosperará. Fala assim: as minhas mãos são abençoadas, e aonde eu tocar, vai prosperar. Amém, igreja? Com muita alegria sobre o altar, em nome de Jesus. Ei, gente, olha eu aí de novo. Graças a Deus, que bom tê-lo aqui. Tem sido uma bênção saber que você está sendo participante do nosso culto online. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Nós só temos uma missão como igreja: propagar boas novas. E a internet tem sido um canal. A equipe que está toda trabalhando, servindo, tem sido um canal. E a gente quer investir cada vez mais. Investir nessa igreja, investir em outras igrejas, remunerar cada vez melhor o nosso time, honrá-los, para que não haja em nós nenhum sentimento interno de exploração, de abuso ou de qualquer desconforto. Pelo contrário, que a cada um que aqui serve, que a cada um que ama esse altar, possa ser honrado,
A gente tem muito projeto, a gente tem muito desafio, inclusive a gente tem muitas contas. Então não retenha seu dízimo, não retenha a sua oferta. É a única forma que nós temos de continuar arcando com os nossos compromissos e continuar avançando em o nome de Jesus. Faça aquilo que está no seu coração, faça aquilo que o Espírito Santo tem ministrado, faça aquilo que você crê que é o certo, e no mais, que Deus te abençoe e que Deus abençoe sua casa. Está aí o nosso número de CNPJ, você pode ter aí 2, 3 minutos para fazer a sua transferência, a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, um grande abraço. No livro, na carta de Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Quarta-feira vai ter uma profetisa aqui, tá? Mas pensa numa mulher cheia, doidarada, tá? Pensa num negócio assim esquisito que você vai ver. Tá vindo de Vitória. Você sabe que para eu trazer alguém na quarta-feira que é meu xodó, a pessoa tem que ser muito ungida de Deus. E a Viviana, ela carrega graça. Então, se você puder vir na quarta profética para fechar o janeiro das primícias, vai ser uma bênção. Saudações alvinegras. Segue tudo normal. Deus tem sido tão bom nesses últimos tempos. Eu sabia que no lugar da vergonha Deus traria dupla honra. Foi muitos anos, irmão, vendo Márcio Mexerica se atacando Atlético. Fabiano, Coelho. Meu Jesus, toma conta. Foi muitos anos naquela Série B. Pegando 2004 lá na Amazonas, com Afonso Pena. Mas Deus tem honrado a nossa fé. Tem um time que precisa orar mais. Está na carne demais. Hebreus capítulo 2. Vamos falar do que é sério. Futebol não vai mudar a vida de ninguém, a não ser que você ganhe dinheiro com isso. Hebreus capítulo 2, o versículo de número 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento, por meio do o autor da salvação deles. Porque convinha, porque era necessário. Foi assim que Deus quis, foi assim que Deus escolheu, que Ele levasse muitos filhos à glória, sendo aperfeiçoados pelo sofrimento. Presta sua atenção, que essa noite vai ser forte. O rico sofre, o pobre também sofre.
Quem é cristão sofre. Quem não é cristão também sofre. Quem é muito alto sofre, quem é muito baixo sofre. Quem é magrinho sofre, quem é gordinho sofre. Quem tem muito cabelo sofre, quem não tem cabelo nenhum também sofre. O que eu estou querendo dizer é que o sofrimento, ele é praticamente parte da nossa vida. É inevitável. Você passar por essa terra e sair daqui liso. É impossível você vir a esse mundo e não sofrer em algum momento da sua vida. O servo nunca é maior do que o seu senhor. Se Jesus sofreu, nós vamos sofrer. Foi Jesus que disse: filhinhos, tem de bom ânimo. Eu venci. No mundo tereis. Eu poderia ficar aqui filosofando e criando inúmeras ideologias e pensamentos para justificar o porquê que existe dor. Nós que amamos a teologia resumimos de uma forma bem simplória, que é consequência da queda. Deus não fez pecado, Deus não fez dor, Deus não fez injustiça, Deus não criou homicida, Deus não criou inveja, Deus não criou ciúmes, Deus não criou adultério, Deus criou Adão e Eva no Éden. Mas eles comeram do fruto que era proibido, do fruto que era aconselhado não se comer. Ali o homem se desliga espiritualmente de Deus, e desde então entrou uma coisinha no mundo chamada pecado. E o pecado corroeu, corrompeu, adulterou, trocou a nossa identidade, manchou o nosso caráter. Esse negócio é tão sério que logo ali na frente Noé, uma geração próxima de Adão e Eva, Deus usa uma linguagem de exagero para dizer que ele tinha se arrependido de criar a humanidade, e então ele vai destruir a terra com água. Eu falo que ele não destruiu, ele batizou. É um batismo. Deus selecionou quem ele queria salvar, Deus selecionou os animais que ele queria salvar, e o restante ele deixou morrer. Tamanha era a ira desse Deus, porque o cheiro do pecado do homem, da humanidade, subia as narinas dele. Eu poderia ficar aqui destrinchando por que que a dor existe, por que que a inveja existe, por que que o adultério existe, por que que o homicídio existe, por que que o mentiroso, o manipulador, o narcisista. Mas o fato é que não vai mudar nada, a dor está aí. Então, mais do que explicar a causa da dor, eu quero explicar como vencer a dor. Porque a causa tem N motivos. Talvez você está sofrendo porque você fez tudo errado. Talvez você está sofrendo porque nasceu numa família disfuncional. Talvez você está sofrendo porque você foi injustiçado. Eu não sei a causa da sua dor, mas o fato é que nós temos dores. É isso que é o cerne da questão. Até aqui você está de acordo? Até aqui você está de acordo? O sofrimento não significa ausência de Deus. Muitas vezes é o ambiente da sua obra mais profunda. A gente não quer sofrer. Ah não, pastor, vai começar cedo. Eu vim para a igreja uma palavra de ânimo. Calma, irmão, deixa eu terminar. Eu vim para a igreja, pastor, para sair daqui melhor, não é pior não, não me arrebenta não. Calma, irmão, deixa eu terminar. Mas o fato é que sofrer é horrível. A gente evita o sofrimento a todo custo. Sim ou não? O pai protege o filho, o avô protege o pai e protege o filho, o neto. O pastor tenta proteger a ovelha tenta proteger o pastor. Quando é ovelha, não é bode, cabrito. Mas o fato é que até se protegermos demais, nós estamos fazendo mal. O pai protegeu quando era criança, protegeu quando era adolescente, protegeu quando era jovem, protegeu no início da fase adulta. Pronto, está com 40 anos, não sabe se proteger, não sabe a guerra, não sabe lutar. Eu fui lá para o Legendário. Legendário 27 992.
No primeiro dia eu falei assim: eu estou ficando burro. Eu estou ficando bobo, Pedro. Você está velho e bobo. Você sofreu a vida toda, agora você está pagando para sofrer. Mas o fato é que ela nos ensina muitas coisas. E ali eu pude ver homem forte virando frangote. Gente musculosa não aguentando um dia de caminhada. Eu vi os brutamontes gemer. Do mesmo jeito que eu vi uns tripinhas secas, uns lambarizinhos, carregando o peso dele e o peso do irmão. Parecia uma formiga atômica. Ali a gente percebe, eu estou usando como analogia porque fica muito fácil da gente conseguir chegar nesse lugar. Mas ali a gente percebe que o problema não é físico. Você percebe que a maior fraqueza é o emocional. Você vê gente que aparenta ter força descontrolando, desequilibrando, querendo bater nos outros, falando que vai embora, que vai fugir. Nada mais é do que um reflexo do que ele faz na vida. Porque ele está exposto a uma pressão, ele está exposto a uma cobrança, e logo ele revela como ele reage. Do mesmo jeito que tem gente que tira aqui dali rindo, cantando louvores, orando, quando não, ajudando todo o seu time, e faz todo o ambiente ficar mais leve. Tem alguém aí? Então eu descubro que o problema não é a caminhada, é como eu caminho. O problema não é a dor, é como eu lido com a dor. A dor é inevitável, agora como eu lido com a dor, isso é opcional e pessoal. Então nessa vida, todos nós poderemos passar pelos mesmos problemas: adultério, traição, abandono, rejeição, prejuízo financeiro, calúnia, difamação, perseguição. Todos nós em medidas e proporções. Agora, qual é o problema? É como que eu absorvo esse impacto da dor. Porque Jesus passou por dor. Inclusive ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Eu sei que você não quer sofrer, mas se eu te falar que é o processo de Deus, é a ferramenta que ele usa para combater sua soberba, sua arrogância, sua autossuficiência, a nossa prepotência, a nossa carnalidade, a nossa luxúria, a nossa ganância, a nossa avareza, a nossa maledicência. Tem hora que ele permite o sofrimento para a gente repensar o que estamos fazendo nessa terra. Porque se não doesse, a gente não pensava. Se não doesse, a gente não parava. Se não doesse, a gente não ia dar valor. Mas o sofrimento não é o fim, é o meio. O sofrimento não é o objetivo final. É isso que a gente precisa começar a entender. Porque tem gente que tem certeza que Deus mandou ele para a terra para sofrer. Tem gente que tem certeza que Deus pegou pesado demais com ele. Tem gente que tem certeza que ele é amaldiçoado, que ele tem azar. E ele cria essa sina, ele cria essa crença, e aí fica difícil, porque ele tinha tudo para arrebentar, ele tinha tudo para estourar, porque ele tem um talento incrível, ele tem um potencial maravilhoso, mas ele acredita tanto que a dor dele é maior do que a dos outros, que ele paralisa na dor. A moça que cuida da Pietra chama Isabela, um amor de pessoa, uma profissional que eu vi em poucos, agradabilíssima. Ela é formada, tinha um grande emprego na Johnson & Johnson, teve dois filhos gêmeos. Só que um dos filhos, inclusive já veio aqui no culto, teve uma doença que paralisou todos os músculos, e nenhum músculo desenvolveu. Então o corpo dele é molinho, é muito frágil, e ela teve que sair do serviço. Ela não conseguiu cuidar do outro filho, porque ela tinha que ficar no hospital full time, cuidando daquela criança que estava debilitada. O menino tem um cérebro perfeito, totalmente inteligente, entende tudo, veio na igreja, mas ele
infelizmente, tem uma atrofia muscular que ele não consegue fazer nada na vida. Se você conviver com a Isabela, você pensa que você tem mais problema que ela. Porque ela é leve, simpática, educada, amorosa. Ela não deixou a dor dela ser maior do que as virtudes dela. Ela não deixou o problema dela se tornar ela. A dor é inevitável, mas você não é a sua dor. A sua dor não te define. Quantas e quantas vezes eu subi nesse altar com a alma gemendo de dor, mas eu tinha uma opção: deixar a dor me parar ou seguir adiante mesmo doendo. Quantas vezes você riu, foi abençoado, foi inspirado, saiu motivado, e eu no fundo só queria um alívio, por causa da pressão, da cobrança, da agitação, da falta de qualidade de vida, da falta de tempo, suprir expectativas, atender as demandas, não deixar ninguém frustrado, não deixar ninguém se responder, não deixar ninguém se atender. E às vezes o que eu só queria era chegar em casa e ficar quieto e não falar com ninguém. A gente tem uma tendência a achar que a nossa dor é maior que a do outro. Aí a gente se vitimiza, transfere culpa, acha culpado. Você teria coragem de trocar a sua dor pela dor da Isabela? Assuma o lugar dela e ela assume o seu. Você teria coragem de trocar os problemas? Você me passa os seus e eu te passo os meus? A gente está se afundando numa narrativa, deixando a dor se tornar a nossa identidade. Pastor, como é que eu percebo que uma pessoa, a dor dela se tornou a identidade? Quando ela só fala de problema, quando ela não tem motivo para sorrir. Tudo de bom que você conta, ela conta algo triste. Toda vitória que você conta, ela conta uma derrota. Ou então ela fica lá no passado. Quando? Há 20 anos. Porque ela... Saudosista. Quantas vezes a gente usou a dor como desculpa para fugir das responsabilidades, pensando assim: eu tenho um direito, tá doendo. Eles vão ter que compreender, eles vão ter que aceitar. Talvez o seu marido aceite, a sua esposa aceite, o seu melhor amigo aceite, só que o mundo não está nem aí. No mundo tereis, no mundo terei. Jesus não foi isento do sofrimento. A glória veio somente depois da dor. O sofrimento foi o caminho do aperfeiçoamento, não um desvio. Pastor, será que Deus errou? Não tem desvio. Deus não erra, Deus está no governo. Por mais que você não entenda o que você está passando hoje, por mais que não faça sentido nenhum a dor que você enfrentou no passado. O que é isso? Romanos capítulo 8. Rapidinho. Eu tenho tanto a vos falar nessa noite. Essa mensagem talvez vai ser uma das mensagens mais importantes da sua vida. Eu estou só introduzindo, daqui a pouco eu prego. Daqui a pouco eu me solto aqui nesse altar. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Se você tiver com dificuldade de manusear a Bíblia, olha para o telão para a gente ganhar tempo. Romanos capítulo 8, versículo 16. Diz assim o texto: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Quem é herdeiro, diga aleluia. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Diga assim: graças a Deus. Ponto e vírgula. Se com Ele sofremos, se com Ele sofremos, também com Ele seremos. O problema é que a gente lê a parte A do versículo e esquece a parte B. A gente gosta de ser filho, a gente ama ser herdeiro e principalmente co-herdeiro. Só que o ponto e vírgula vai dizer assim: se sofrermos com Ele.
Foi Jesus que disse, não foi eu. Quem quer vir após mim, toma a sua cruz e... Toma a sua cruz e... Ele está dizendo, você quer seguir o caminho que eu segui? De glória, de ressurreição, de poder, de autoridade. Só que eu preciso te dizer que junto de tudo isso tem um negocinho chamado cruz. Cruz é renúncia, cruz é entrega, cruz é obediência. Cruz é ter a sua vergonha exposta. Cruz é ser difamado, escarnecido, zombado, diminuído, ridicularizado. Mas o fim da cruz é a glória. O fim da cruz é a conquista. O fim da cruz é uma coroa incorruptível. O fim da cruz é vida eterna. O fim da cruz é um novo e vivo caminho que podemos entrar agora nos tabernáculos sagrados. O fim da cruz é chegar nos atos de Deus dizendo, está aqui, as vestes salpicadas como de sangue. Eu não sei o que é que você está passando, talvez é a sua cruz, mas eu preciso dizer que depois da cruz tem ressurreição, depois da ressurreição tem glorificação, depois da glorificação tem a exaltação. Os anjos dizendo, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse Rei da Glória? Eu não sei o que você enfrentou 2025, mas 2026 Deus tem uma nova medida, um peso de glória que ainda vai ser revelado. Ebaracachu canto de catata. Orabacache reminia céuia. Toma tua cruz e siga-me. Ele está dizendo assim, a minha eu já carreguei, carrega a sua. O que eu podia fazer eu já fiz, agora faça você. O que eu podia sacrificar eu já sacrifiquei, agora é a sua vez. Você aguenta, é isso que ele está dizendo, você dá conta. Nas suas medidas e proporções, toma a sua cruz. Ah, mas eu gosto do cristianismo diferente. Eu gosto daquele cristianismo que você prega na quarta. Pois é, mas agora nós estamos no domingo. E é isso que Deus quer falar com você. Não há glória sem cruz, não há reino sem sofrimento, não há autoridade sem processo. Eu sei que você tem passado por pressões terríveis por esses dias. Pressões, cobranças de todos os lados, dentro de casa, na família, no casamento, sociedade, finanças. Mas eu descobri algo. Se você pressionar muito a cana, o que vai acontecer? Só um caldo, e desse caldo sai açúcar. Se pressionar muito a uva, vai sair o quê? O suco de uva, que vai virar um bom suco ou um vinho. Se você pressionar muito a azeitona, vai sair um azeite maravilhoso. Eu descobri que o problema não é a pressão, é quem está sendo pressionado. Porque a pressão só revela quem você é. Se é desequilibrado, vai se apresentar desequilibrado. Se é ferido, as feridas vão vir à tona. Se é agressivo, ignorante, se está cheio de ódio, de raiva, de rancor, é isso que vai ser manifesto. Agora, se você tem amor, tem graça, tem misericórdia, se você tem favor, é isso também que vai ser manifesto. O problema não é a pressão, é quem está sendo pressionado. É como eu reajo a isso, é como eu me posiciono a isso. Tem alguém comigo? É baracanta, rebiácia. Eu sei que dói. A palavra formou no Gênesis, Yatsar, e formou Deus o homem do pó da terra. A palavra formou ficou mal traduzida. Só que na nossa língua é o que a gente entender, mas na língua hebraica é apertou Deus o homem do pó da terra. Yatsar não é formou, Yatsar é apertou. Deus colocou a mão na matéria-prima chamada barro e começou a apertar o barro e começou a fazer o quê? Por isso que ele disse para Ezequiel, desce a casa do oleiro. Jeremias, perdão. Desce a casa do oleiro e ali eu falarei contigo. E aí quando Jeremias está na casa do oleiro, ele observa um movimento apenas. Um pedaço de barro, uma mesa girando e um oleiro apertando, fazendo o quê? Apertando aquele barro. Mas sabe o que eu descobri? Tudo que Deus aperta, Ele aperta porque Ele quer aqui.
Se é Deus que está te apertando, não é o diabo, pode ficar em paz. O resultado é crescimento. O resultado é prosperidade, é avanço. É Deus te esticando, dizendo assim: vou fazer um vaso lindo, vou fazer um vaso grande, vou fazer um vaso que suporta aquilo que eu estou para derramar, aquilo que eu estou para colocar dentro dele. Eu não sei como tem sido os seus últimos dias. Talvez você está sentindo a mão de Deus te apertar. Deus está te espremendo de todo lado. Ele está dizendo assim: vamos crescer um pouquinho mais, vamos crescer um pouquinho mais, porque eu tenho algo novo para derramar, eu tenho uma nova medida para entregar. Rebaracante, rebiaçai. Deixa eu liberar uma profecia. A quantidade do aperto da mão de Deus sobre a sua vida revela um pouco daquilo que Ele vai derramar também sobre a sua vida. Se Ele aperta muito, vai derramar muito. Se Ele aperta muito, vai derramar muito. Te prepara, porque está chegando um novo tempo. Deus vai derramar. Sofrer com Cristo não é punição, é credencial para se tornar autoridade. Sofrer com Cristo não é punição, é credencial para se tornar autoridade. Eu vos dou poder porque só poder não resolve, tem que ter autoridade. Poder sem autoridade é tirania. A autoridade é que chancela o poder que você carrega. Eu vos dou poder para pisar. Eu te dou autoridade para você pisar. Pisar o que, pastor? Não é o fofoqueiro. Não é para tirar onda com o seu irmão. É pisar serpentes e escorpiões. É Deus dizendo assim: aquilo que era para te ferir é você que pisa. Aquilo que era para te machucar é você que pisa. Aquilo que vim para destruir é você que pisa. Essa dor não vai te matar. Deus está te dando autoridade para dizer: sobre você, meu filho, eu piso, dor, pode sair daqui, volta para o inferno, volta para o seu lugar. Eu não vou parar. Essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim o texto:
e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Com o quê? Com o quê? Vê que Deus tem que fazer um equilíbrio dentro de nós, porque é tão grande o que Ele vai fazer. É tão grande o que Ele vai fazer, que às vezes Ele tem que colocar um negocinho em nós para que a gente não se perca em nós mesmos. Para que eu não me ensoberbecesse. Paulo tinha uma tendência à soberba. Para ele não se tornar um novo Lúcifer e cair por causa da soberba, Deus preferiu colocar um espinho em Paulo do que perder Paulo. E Deus também não vai deixar de entregar a revelação porque eu tenho defeito, porque eu tenho fraqueza. Olha o que o texto diz: foi-me posto um espinho na carne, vírgula, ele logo explica: mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que, pensando bem, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou. Que coisa paradoxal. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu estou vulnerável é que eu tenho poder. Quando eu estou debilitado é que Ele age. Para que você não ensoberbecesse. Para que o orgulho e a altivez, a prepotência, não fosse a causa da sua queda e da sua falência moral e espiritual. Tem espinhos que eu preciso dizer. Fala assim, fala. Ele não vai remover. Se Ele remover, você se estraga. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Como pode um homem tão santo, tão íntegro, tão reto, cheio do Espírito Santo, o pai da igreja, falar que tem um espinho nele, que Satanás recebe uma legalidade para bater na cara dele? E você está achando que você vai ser o bambambam, o bonitão, o santarrão, o intocável? Pastor, eu estou me sentindo tão fraco. Quem diz que a sua fraqueza é empecilho para Deus agir? Pastor, estou me sentindo tão debilitado. Quem diz que a sua debilidade é empecilho para Deus agir? Quantas vezes eu não consegui vir ao culto, ou então vim pela metade, ou então eu tive que colocar alguém no meu lugar, e eu ficava com medo, inseguro, e Deus falava assim: eu vou te mostrar como é que eu vou fazer, sem você lá. Sempre para me educar, que eu não sou descartável, mas eu não sou a última bolacha do pacote. Assim como Deus falou para Elias, Ele fala para mim e fala para você: igual a você eu tenho 7.000. Sinta-se privilegiado, porque eu te permiti ser usado, mas não se sinta exclusivo. O exclusivo já morreu na cruz. É a falta de humildade que é um problema. Cristão e soberba não combina. Cristão e arrogância não combina. Cristão e prepotência não combina. Pastor, mas o fulano na internet, ele fala que falar é fácil. Ah, pastor, mas ele vai no culto, ele posta a legenda. Postar a legenda é fácil. Eu quero ver tratar o seu próximo que não tem nada para te oferecer com dignidade, com respeito.
Eu quero ver não excluir o pequeno, o caído, o pecador, o que está com a sua vergonha exposta na internet. O Espírito Santo está agindo em nós. Se eu soubesse cantar, eu cantaria que o fogo arderá, mas eu iria lá no início dela. O teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas e as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só
graça. Ele aumenta o nível da graça. Pastor, está doendo, Deus está aumentando a graça. Pastor, eu estou sofrendo, Deus está aumentando o nível de graça. Pastor, está muito difícil para mim, Deus está aumentando o nível de graça. Você e eu vamos acessar um nível de graça que ainda não tínhamos experimentado. Nós veremos Deus nos carregando no colo, nos adulando como uma criança, como um pintinho, e a sua mãe recolhe. Ei, eu preciso dizer, filhinho meu, ó filhinho de Jacó, não tema, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu estou sentindo a glória, 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 eu estou sentindo o renovo. Tem chegado, está chegando, está chegando. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala mais em oração e santificação. Não querem mais esperar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Vai, já vai de novo. Acende, grita, levanta essa geração. Ele vai se levantar, ele vai se levantar. Onde tudo começou, de volta à primeira hora. Levanta essa, desperta a igreja, faz até e reacende o fogo, levanta, traz de volta onde tudo começou 12 anos atrás. O sofrimento quebra toda a autossuficiência. Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante vai dizer: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O sofrimento não destrói crente maduro, ele constrói. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8, eu vou dizer assim para você o que está escrito: de todos os lados, de todos os, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatido, mas não destruído. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Pressionado, mas não destruído. Ferido, mas não abandonado. O sofrimento até pode nos atingir, mas ele não nos define. O sofrimento até pode nos atingir, mas ele não nos define. A dor não tem a palavra final. A dor não tem a palavra. Ebal Rexante Ebarekemek Santo Rebias. Eu estou sentindo um renovo muito forte vindo na vida de muita gente aqui hoje. Deus está dizendo assim: é com você mesmo o negócio. Não é a obra do diabo, não é a obra de magia, de feitiçaria. Foi eu que permiti, porque você é meu e eu não te perco. Você é meu e eu não te perco. Você, Pedro Daniel, é meu e eu não te perco. Você é meu e eu não te perco. Você é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Por isso ele permitiu essa leve
e momentânea tribulação. Mas a Bíblia vai dizer que essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar, não tem como, não dá para se comparar com o peso da glória que ainda vai ser revelado quando vier o que é perfeito, quando se cumprir a promessa. Aquilo que era imperfeito, a sua dor desaparecerá. A gente ainda vê como espelho, um pouquinho embaçado, mas chegará o dia que veremos face a face, assim do jeitinho que Ele é. Eu sei que está doendo, eu sei que está sangrando, mas eu preciso dizer que alguns segundos contemplando a face dele, que alguns minutos contemplando a beleza dele, é suficiente para você nunca mais se lembrar do choro, da lágrima, da dor, do sofrimento, do abandono, da rejeição. Tem promessa, tem promessa, tem promessa. Você vai ver, você vai ter que viver para ver a glória de Deus, a glória de Deus. O rabaca canta canto que te cantata. O rabaca, que é isso, boas novas? Que é isso? Chegou um anjo aqui, meu Deus. Que é isso? Que glória é essa? Que glória é essa? O rabaca toca tacataiaça. Receba em renovo, meu filho. Receba renovo. É final de culpa. Só pode ser Ele. Só pode ser Ele. Só pode, meu Deus do céu. Eu tô cheio aqui. Recebe daí. Rabal e a sé remante. Uau! 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 Cheio! 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 E tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, e Espírito, Cadê a voz almas? que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche, Espírito, Espírito, que desce como fogo, e vem como em Pentecoste, e enche. E fere meu coração com a ferida de Polipô. Tem coragem e tem. Fere meu coração. Que glória é essa? Sua casa agora. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor. Próxima vez. Fere meu coração com a ferida de. Fere meu coração com a ferida de sede pela tua palavra. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Suas mãos, deixa Ele vindo até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor. Eu não vou descansar. Vamos até que o Senhor. Eu vou gastar a minha vida diante do teu. Chora aquela voz, chora a voz.
Eu tenho suficiente, é suficiente. Só tenho aceita que dói menos. Aceita minha alma que eu vaguei. Não, mas eu encontrei o que tem. Eu tenho você, só tenho Ele. Só tenho você. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Tá sofrendo, mas também tá aprendendo. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando esse dia. Ai, ai. Respira. 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 Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa, pra casa. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Deixa ele ouvir a sua voz, vamos. Doces me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, na dor, mais perto dos teus caminhos. Não tema dor, não. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco.
busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena. Quem tá sorrindo, olhando pro Pai, vai! Na alegria, na dor, na alegria, na dor. Vai valer, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está? Vai valer a pena, ele venceu. Vai valer a pena. Vai, receba a vida em suas mãos, receba a vida, 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 diga. Pois quando o grande dia chegar, pois quando o grande dia chegar, pois quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não resisti. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não resisti. É por causa dele. Jura aquela mão na mão. Eu estou aqui dizendo: é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo: é por causa dele, é por causa dele. E vai ser difícil, eu sei, e larga tudo. Será que você pode abrir as suas mãos aos céus com muita autoridade essa noite? Eu quero ouvir a tua adoração, meus homens. Vamos, vamos, vamos. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. E de tudo vai ficar bem. Vai, meus homens. E se eu cair, a tua mão me levantará. Será que eu posso ouvir a tua adoração? Vai! E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão. Será que você pode profetizar com autoridade essa noite? Vamos! E se eu chorar, toda lágrima, lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma e faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só se eu não me sinto só. Coloca a mão no seu coração. Não foi um culto normal. Não foi um culto normal. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
Quem é antigo vai saber, hein? Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. A minha vida seja tua vida. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Joga tuas duas mãos lá no céu comigo e diga, vai pra ele. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Pode ser um pouquinho mais forte. Pode ser um pouquinho mais forte. Aleluia! Deus derramou um renovo. Eu tenho certeza que Deus derramou algo muito, muito especial. Você vai ver amanhã de manhã como que você vai ser outra pessoa, outra mente, outro coração. A presença faz isso. Ela marca a gente. Ela batiza a gente. Ela mata a ansiedade, a carne, o ego, a vaidade, e nos ajuda a fluir, a romper, a crescer diante da graça e da sabedoria. Eu fui muito abençoado. Muito abençoado. Eu vou findar o culto, mas eu quero orar. Se veio algum novo membro que fez ontem a nossa classe, pode ficar de pé, não senta não, sabe por quê? Se sentar eu demoro. Aí, meu amigo, vai terminar meia-noite. E eu tenho voo amanhã cedinho. Cedinho. Tem que acabar o culto correr, que nem malo arrumei. E vocês olham por mim que minha hernia de disco atacou aqui, meu filho, só Jesus. Eu fui fazer esses movimentos pentecostal, essas estripulia gospel. Eu já estou todo travado, só o sangue de Jesus. Está doendo até lá embaixo na perna esquerda, mas tá bom, Deus vai dando graça. Tem algum novo membro que não se apresentou? Tem algum novo membro? Vem aqui, pode subir aqui, vem cá. Vem cá, nós já fizemos a apresentação de manhã. Agora às 17. Isso. Nós vamos orar, dando as boas-vindas e ligando a nossa fé com a fé dessas pessoas que têm confiado sua vida espiritual à nossa igreja, ao nosso ministério. Sejam bem-vindos. E bonitão, tudo bem? E aí, gente, tudo na paz? E aí? Fala, Xará, tá bom, querido? Você pode estender a mão para cá? Pastor, por que vocês fazem isso? Na minha igreja antiga eu não fazia isso. Porque lá é lá e aqui é aqui.
Porque a gente crê em uma só fé, em um só Espírito, em uma só unção. Então quando eles vêm aqui é um ato simbólico, profético. Nós vamos ligar, nós vamos unir a nossa fé, a fé desse altar, a unção, a autoridade, o mesmo Espírito que age sobre essa casa, os mesmos anjos que trabalham para essa igreja, será também agora disponível a cada novo membro que faz parte desse corpo. Amém? Pai, eu dou as boas-vindas aos teus filhos, te agradecendo, Jesus, porque o Senhor está acrescentando, enviando almas. Já é o terceiro culto, Pai, do dia, e almas continuam subindo a esse altar para unir a fé deles com a nossa fé, o espírito deles com o nosso espírito. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que eles crescerão em estatura, conhecimento e graça, corpo, alma e espírito. Declaro que as sementes proféticas, que os dons, os talentos, a chama, o chamado, vai se cumprir, que aqui será o lugar de impulsionar, será a plataforma, será o lugar que eles vão se nutrir, se desenvolver, que aqueles sejam amados, mas aprendam a amar, que aqueles sejam edificados, mas nos ajudem também a edificar, porque somos um no Senhor. A minha oração, Jesus, no fim deste culto de domingo, é que sejamos um como o Senhor também era um com o Pai. Assim nós damos boas-vindas aos nossos novos irmãos, selando diante do teu altar, diante de testemunhas, que estamos debaixo da mesma fé. Assim eu os abençoo e declaro: sejam bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Aplauda os novos irmãos. Vocês são os irmãos mais velhos. E se você ainda é um irmão que acabou de nascer, faça aula no mês de fevereiro. Está no nosso aplicativo Fundamentos da Fé, para você também ser apresentado aqui, ser conduzido na jornada BN. Você foi abençoado? Agora é nós que vamos abençoar eles. Estende a mão para lá, abra sua mão assim, na posição de receber a bênção apostólica. Amém, queridos? Amém? Na hora que a gente terminar aqui, eu quero dar um abraço em cada um aqui na salinha ao lado. Nosso time vai estar aqui esperando vocês, e eu vou lá dar um abraço em vocês, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, elas estejam sobre a sua vida hoje, agora e para todo o sempre. Esse povo da Boas Novas, que é lindo, cheiroso e muito, muito abençoado. Diga! Beijo! Vamos fazer uma foto? Fica aqui.